Paz do Senhor, graças ao bom Deus, estamos retornando aqui para a nossa matéria e desta feita nós estaremos com vocês na aula de número 9 e a proposta é estudarmos a segunda e a terceira epístola de João. E vocês podem perceber que nós vamos estar analisando em 6 textos com os objetivos apresentados e então nós estaremos finalizando os escritos de João. Uma das coisas que nós precisamos ter em mente é que na conclusão da primeira epístola de João, ele encerrou de maneira majestosa, reafirmando que Jesus Cristo é o Deus encarnado e nele, somente nele, que nós temos a vida eterna. Esta a afirmação pelo fato, no plano de Deus, assim ter sido estabelecido. Então, segundo a teologia de João, apresentada na primeira epístola, ele vai destacar ali que quem tem Jesus tem a vida eterna e, consequentemente, também guarda os mandamentos de Deus e também anda na luz, porque Deus é luz e ele é a manifestação da luz de Deus, a manifestação da luz de Deus. Então, quando nós entramos no texto desta segunda epístola, resta claro que João ele tinha em mente que os receptores tinham conhecimento doutrinal, ou seja, as doutrinas da fé cristã, as doutrinas básicas, as doutrinas fundamentais, e ele vai pontuar aqui algumas questões práticas da fé e apresentando também soluções para os problemas das igrejas locais no tempo e no espaço. É neste diapasão que ele vai desenvolver as aulas aqui ou as ideias em questão. Então, quando nós adentramos para o primeiro texto da nossa lição, basicamente é uma introdução à segunda epístola. Ele vai apresentar aqui também as razões pelas quais ele escreve esta carta. Então, quando João ele se debruça para fazer tal comunicado aos seus interlocutores, aos receptores desta carta, ele tinha uma preocupação bem premente. Entre elas era advertir os leitores quanto ao perigo de se dar ouvido a falsos mestres. Por outro lado, o propósito específico é que os falsos mestres tinham a intenção de afastar os salvos redimidos da verdade. Consequentemente, então, nós temos aqui um resumo desta epístola, cujo o tema é acautelai-vos dos falsos mestres que procurarão afastar a família da verdade. Tá? Então, o manual ele apresenta 2 subdivisões principais, que a primeira é o ensino da verdade e a família, que vai dos versículos 1 ao versículo 6, e depois protegendo a família, do versículo 7 ao versículo 13. Então, a ideia central da carta, da epístola, ela se desenvolve dentro deste pensamento. Então, é necessário destacar que os aspectos práticos desta epístola parte da premissa
quanto uma vida de cautela, uma vida de cuidados, razão pela qual, na versão revista e corrigida, o versículo 8 diz o seguinte: olhai por vós mesmos, tendo aqui em mente a doutrina aprendida, eles teriam que, com fundamentação nesta verdade doutrinal, se precaver e também preservar a sã palavra, que os falsos mestres queriam deturpar a mente deles e fazê-los afastar da verdade. Então, diante do exposto, temos aqui a relevância desta epístola, pois é o desdobramento dos cuidados divinos para uma vida, da igreja ou daquela família a quem ele escrevia, uma vida de acordo com os padrões divinos, uma outra questão que deve ser destacada aqui é quando esta carta, esta epístola ela foi escrita. Então, se a primeira epístola ela foi escrita entre 79 e 80 depois de Cristo, conforme o manual, a segunda ela deve ter sido escrita entre 80 e 98 depois de Cristo. E a autodenominação ou presbítero, ela traz aqui duas implicações interessantes acerca de João, que eram cabíveis a João. Tanto ela podia significar a posição de destaque que João tinha na liderança pastoral da igreja, bem como também podia ser uma alusão à sua idade avançada. Então, o presbítero, o ancião aqui, ele é cabível nestas duas circunstâncias. Então, João, ele era o elo entre duas gerações. A igreja do tempo apostólico, que tudo leva a crer que João, nesta época, ele era um dos últimos remanescentes do apostolado e também dos crentes em geral, E dos discípulos, e ele era um dos discípulos que estivera com Jesus, que participara da vida ministerial de Jesus. A nova geração, então ela está sendo devidamente doutrinada e discipulada para continuar a andar na verdade. Então, o manual, ele vai destacar, ou ele apresenta pelo menos algumas razões pelas quais a sustentação de que esta epístola, ela está sendo endereçada a uma família, quando diz aqui a senhora eleita com os seus filhos. Trata então-se de uma instrução de cunho familiar, e tais instruções elas são estendidas às famílias cristãs de toda a atualidade e, consequentemente, também à igreja. O texto 2, que ele vai destacar aqui, o ensino da verdade à família, e então ele vai destacar algumas questões aqui sobre a verdade. E o primeiro versículo, o versículo 2, o versículo 3, ele trabalha muito esta ideia. Propositadamente, o evangelista, ele destaca aqui esta questão. Vejam só como ele diz: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em vós e conosco estará para sempre. Que a graça e a misericórdia e a paz da parte do Pai e de Jesus Cristo, o Filho de Deus, esteja conosco em verdade e em amor. Então, vidas fundamentadas na verdade divina, Então ele vai destacar aqui essa relação do cristão com a verdade, Então ele vai dizer o seguinte: que nós vivemos na verdade, ou que
aquela família lá, ela vivia na verdade, que eles conheciam a verdade, a vida era por causa da verdade e eles viviam em verdade, ou seja, eles estavam devidamente ensinados corretamente na verdade. Quando nós pegamos esse slide aqui, nós vamos ter esta visão correta, tá, da Trindade, tá? Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto o Pai é a verdade, como o Filho é a verdade e o Espírito Santo é a verdade. E, consequentemente, a palavra ou o Evangelho é a verdade de Deus ao mundo, tá? Então, nós precisamos, quando analisamos essa epístola de João, ele destaca aqui a verdade. Então, eles tinham, a ideia que tem é que aquela família tinha o conceito correto da verdade. E esse conceito sobre a verdade foi firmado, então, pela pregação e pelo ensino do Evangelho. O versículo 3, ele vai dizer o seguinte, que a graça, a misericórdia e a paz, ela é da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, tá? O Filho do Pai. E aí eles estejam conosco em verdade e em amor. Ou seja, então, nós estamos... Esse relacionamento entre nós e Deus e, consequentemente, com o nosso próximo, ele tem que ser fundamentado em verdade e também em amor. Então, o Evangelho, ele é detentor da verdade, que é Cristo, e Cristo é o próprio Evangelho. Nós não podemos abrir mão desta premissa ou desta verdade, tá? E quando ele diz assim que se vive em verdade, a ideia fundamental dessa expressão, ele está destacando aqui a fé cristã, ou seja, a pregação apostólica do Evangelho, o pensamento desenvolvido pelos apóstolos quanto à verdade divina, ou seja, aquela verdade que eles viram em Jesus e também aquilo que Jesus ensinou a respeito da verdade, tá? Então, esta verdade, ela precisa permanecer em nós, tá? E essa verdade permanecendo em nós é a própria presença mística de Jesus Cristo em nós pela ação do Espírito Santo. Uma vez que Jesus, ele disse que o Consolador, ele teria uma de suas missões que era de nos guiar em toda a verdade, guiar em toda a verdade. Tá? Então, quando nós desdobramos um pouco esse pensamento, recorrendo lá a João capítulo 1 e dos versículos 1 até o 4, nós vamos perceber que Jesus, como a vida eterna, ele é a expressão da verdade e do amor de Deus manifesto ou encarnado neste mundo, tá? Então ele vai desdobrar. Então, se eles conheciam a verdade, tá? O segundo passo aqui, eles tinham que andar na verdade. Andar na verdade, tá? Então, o versículo 4 diz o seguinte: Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai, tá? Então, um dos termômetros que podemos diagnosticar se a pessoa está andando na verdade ou não, se a pessoa ela está cumprindo o mandamento de Deus, tá? Então, o manual ele vai deixar claro que esta esta epístola está sendo dirigida a uma família. Ele faz
menção de uma senhora, tá, que é conhecida por sua piedade, e dá a entender que a igreja local reunia-se em sua casa, e também era destacado aqui o testemunho desta mulher pela sua fé cristã, que exercia em algumas congregações ali nas imediações da Ásia Menor, razão pela qual esta epístola é endereçada a ela. Tá? Alguns, com base nas informações textuais, acreditam que a mesma ela gozava dos mesmos privilégios de Febe, tá? Que serviu a igreja em Sancreia, que Paulo a designou ou chamou que era diaconia, né? Era uma diaconisa, né? Porque ela exercia o serviço de diaconia, serviços, e entre eles era de acolher os irmãos em sua casa, tá? E ainda ele faz menção dos filhos, e que dentre eles tinha aqueles que andam, na verdade, de acordo com o mandamento. Então, a ideia aqui é que nem todos os da família eram cristãos ou eram crentes, né? Ou tinha um testemunho de um servo fiel a Deus, tá? Uma outra coisa que ele destaca aqui, que além de conhecer, andar na verdade, deveriam amar uns aos outros. Os versículos 5 e 6, ele vai destacar isto, né? Ele vai dizer que ele não está escrevendo aqui nenhum mandamento novo, mas era aquilo que eles haviam ouvido e aprendido desde o princípio. No próximo slide aqui, basicamente nós vamos ter a construção desta ideia, tá? Então João, ele transcreve as palavras do Senhor Jesus, lá em João 13:34, vejam só o que ele diz aqui: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O destaque aqui é um amor conforme a ação do próprio Senhor Jesus Cristo, assim como eu vos amei. Tá? Então nós precisamos ter em mente o seguinte: a essência deste mandamento aqui é amor atrelado à verdade. Tá? Então quando nós recorremos a Mateus capítulo 22, versículos 37, 38 e 39, nós temos a fundamentação deste mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Este é o primeiro mandamento, este é o primeiro e grande mandamento. Daí depois você tem, e o segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E vocês percebem que Jesus aqui, ele acrescenta, né? Amarás o teu próximo assim como eu vos amei. Ele destaca bem aqui. Então vejam só a construção do raciocínio de Paulo dentro dessa questão. Então nós recebemos a verdade, tá? Temos o conhecimento desta verdade, tá? Nós vamos andar, tá? Na verdade, ou a prática, ou uma vida de obediência. Daí nós vamos ter o permanecimento, tá? Aquele que conhece, aquele que está andando, que tem uma conduta, uma prática de vida de obediência, em tese, ele permanece, tem a perseverança e a fidelidade a Deus. Então, quando isso ocorre, tá? Está previsto aqui a questão da esperança, que nós receberemos a recompensa de Deus. Então então nós temos aqui esse segmento aqui, tá? Recebemos o conhecimento, andamos, praticamos tanto o amor como a verdade e permanecemos, tá? A perseverança, a fidelidade ao amor e à verdade.
e nós vamos receber recompensas, galardão do Senhor por causa destas práticas da vida cristã. Então a instrução aqui é quanto à necessidade de se andar na verdade. E o andar nesta verdade está relacionado com o mandamento que Deus estabeleceu à igreja. Então, o que nós temos aqui, o que está explícito aqui, é que o caráter de Deus, tá, está resumido, que ele faz esse apontamento na primeira epístola, que Deus é amor. Então, na sua essência e no seu caráter e nos seus atributos, Deus ele age em amor. Para o ser humano amar, dentro destas prerrogativas apresentadas aqui, é necessário que ele se disponha da sua pessoalidade, da sua mente e de questões morais. Além do que abarca aqui todas as faculdades pessoais, virtudes da pessoa. Tá? É por isso que no versículo 6, no final do versículo 6, ele destaca, quando nós pegamos a versão Nova Almeida, ele diz assim, é que vocês vivam nesse amor. Tá? A NVI vai destacar o seguinte, é que vocês andem em amor, ou a prática da vida de vocês, ela deve ser baseada no amor. Então, conduta moral e espiritual é o antídoto para o desvio, contra o desvio da fé cristã, tá? Da fé cristã. Daí, por último, no contexto desta carta aqui, ele vai estar trabalhando com a questão da proteção da família, tá? Dos versículos 7 até ao versículo 9, ele vai destacar algumas coisas aqui muito interessantes. Ele diz assim, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, então a itinerância era normal, assim como tinha aqueles itinerantes que estavam a serviço dos pastores das igrejas, como nós vamos ver na terceira carta, mas tinha aqueles que saíam com o intuito de desvirtuar a igreja, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Versículo 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, este tanto tem o Pai como o Filho. Então João, ele deixa bem claro aqui que a proposta dos falsos mestres é de enganar os fiéis sinceros quanto à fé cristã. Tá? Então ele alerta que muitos enganadores tinham saído pelo mundo afora, tá? E então eles não tinham como controlar essas pessoas, porque elas saíam e às vezes elas chegavam lá nas comunidades em nome dos pastores supervisores, né, daqueles que administravam a igreja, e aí causavam um mal tremendo. Ou muitas vezes outros tinham simpatia, os líderes das igrejas locais tinham simpatia por essas pessoas e elas acabavam causando aí um estrago tremendo no contexto da igreja. Tá? Então, quando nós olhamos para essa questão, tá? A questão de que essas pessoas não confessavam Jesus Cristo vindo em carne, eles estavam negando aspectos fundamentais da doutrina, tá? Da doutrina, tá? Então, nesse slide aqui, veja bem,
nós temos aqui uma ideia da doutrina de Cristo que ele diz aqui no contexto, tá? Então você tem aí a Trindade, ou uma linha do tempo da eternidade, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Faz uma alusão da pré-existência do Filho, é o que nós estamos analisando aqui, tá? E nós vamos perceber que ele sai do Pai e vem ao mundo, conforme João 16 e 28, e aí vai dizer que esta saída, que essa disposição de Cristo, tá, para ele entrar no mundo, para ele se manifestar no mundo, tá? Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então você tem aí a ideia da encarnação, tá? Ele é nascido no mundo, consequentemente, sendo ele Deus, tá, coigual, coeterno e coexistente com o Pai, assim como com o Filho, com o Espírito Santo, tá? Então você tem a ideia da humilhação, o nascimento de Cristo, tá? Ele não deixou de ser Deus, integralmente Deus, ele abriu mão de algumas prerrogativas, tá? Mas não da sua divindade, da sua essência, tá? E aí, então, em Cristo você tem as duas naturezas, tá? A natureza divina e a natureza humana. E foi nesta condição que ele desenvolve, nessa qualidade de vida, que ele desenvolve o seu ministério terreno, indo à morte, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, depois de 50 dias ele ascende ao céu, tá? Quando ele diz lá em João 16, 28, deixe o mundo e vou para o Pai, e ele está glorificado nos céus, na qualidade hoje de sumo sacerdote, e brevemente ele virá como rei, tá? Então, esses falsos mestres, eles basicamente, eles negavam essa questão aqui da encarnação, eles não tinham a concepção correta, tá, de que Deus poderia se tornar carne, tá, humanizar-se à semelhança de carne, como o apóstolo Paulo ele explica bem isso, tá? Então eles não tinham essa concepção, e então eles tinham uma doutrina muito errada aí, dizendo que Jesus era um e que o Cristo era outro. Então, partindo desse princípio, o que se tem aqui no pensamento de João é a preservação contra as falsas doutrinas, ou é a prevenção contra as falsas doutrinas. Lá no capítulo, no versículo 10 e versículo 11, ele diz o seguinte: se alguém vem ter convosco, tá, desses que saíram pelo mundo, e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, tá? Então, a ideia que se tem aqui de não receber aqui, tá? O latim, no latim, prevenção significa o quê? Ação de prevenir advertindo, ou seja, anteceder, tá? É um conjunto de medidas para evitar o mal. E você percebe aqui que João ele coloca aqui algumas medidas para evitar esse tipo de pessoa, tá? Então, primeiro, você tem que conhecer a doutrina dessas pessoas, a fé dessas pessoas, se ela é uma fé realmente cristã, é o discernimento do Espírito, detectando, ela não deve ser recebida e nem ser saudada, nem dar boas-vindas, porque se a pessoa que assim o fizer, ela se torna cúmplice desse tipo de pessoa. Porque você analisa bem aqui dentro desta visão aqui, tá? Como que a pessoa ela ia detectar em primeira instância toda a prevenção
ela parte do princípio, é discernir se o espírito que está atuando naquela pessoa é pelo Espírito de Deus, ou o espírito humano, ou o espírito do anticristo, o espírito da contenda, tá? Então a encarnação de Cristo no pensamento de Paulo aos Filipenses é que ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, coigual, coeterno, antes a si mesmo esvaziou, tornando-se semelhante aos homens, né? A kenosis, humilhação, tá? É a descida, tá? Então, o ponto central da fé cristã é a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, se a pessoa ela nega que Jesus Cristo morreu, tá? Porque na ideia, no desenvolvimento do gnosticismo, chegou a tal ponto em dizer que Cristo era uma pessoa, tá? Nascido normalmente de José e Maria, tá? E quando chegou aos 30 anos, quando ele vai iniciar o seu ministério terreno, quando o Espírito Santo desce sobre ele, então ele diz ali que então o Cristo desceu, tá? Nele e o acompanhou, e por ocasião da sua morte a divindade sai e ali só morre o humano, tá? Então é um disparate doutrinário esta questão, tá? Então a cruz é o ponto central, tá? Depois da morte e ressurreição, Cristo, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome, que é a glorificação, a exaltação e a subida. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, o Evangelho, a teologia de Paulo, de Pedro e de João também partem desta premissa, tá? E os falsos mestres, eles negavam esta realidade. Então, João, ele vai orientar a tomada de medida das lideranças responsáveis, tá? Principalmente desta família também, os cuidados que eles deveriam tomar. Então, se alguém vem ter, tá? E daí você tem que ter aí o detector de mentira, né? Tá? Detector de falsa doutrina, tá? Detector que o rapaz aí, que ele é um falso mestre, tá? E, então ele não traz essa doutrina, ele é um herege. Se ele é um herege, então não recebais em casa e nem lhes deis boas-vindas. Então, esta é a ideia central que João ele traz aqui, tá? As medidas que se deve tomar contra os falsos mestres. Caminhando um pouquinho mais, tá? Ele vai ressaltar aqui os verdadeiros, os crentes verdadeiros e o lar, tá? Então, para nós finalizarmos aqui, nesse slide aqui, ele vai nos trazer basicamente esta ideia aqui, tá? Os crentes verdadeiros, versículos 12 e 13 diz o seguinte: ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ter convosco e conversaremos de viva voz para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam, tá? Então, qual é o fator que determina, tá, os crentes verdadeiros e o lar, tá? É comunhão, tá? Então, o meio de evitar os falsificadores, os falsificadores da palavra é viver a verdade bíblica, ensinar a verdade bíblica e os resultados de viver e ensinar a palavra. Gozo para com todos e alegria com todos. Então, essa é a ideia da segunda epístola de João, tá? Então, quando nós entramos já para a terceira epístola, tá? Nós vamos ter um raciocínio lógico. Quando você pega as três epístolas, ela tem aí uns raciocínios lógicos, tá? Então, a terceira epístola de João, ela foi dirigida a um obreiro, tá? Da igreja chamada de Gaio,
escrita entre 80 e 90, e era comum naquela época a itinerância de mestres ordenados para as visitas às igrejas locais, tá? Então era normal essas pessoas visitar as igrejas normais, e entre esses é que saía os falsos mestres. Então é por isso que tem que ter lá o detector de falsos mestres, para você saber qual é o verdadeiro e qual é o falso, tá? Então, o propósito desta epístola, quando você analisa aqui, tá? Ela tem esses dois pontos de destaques aqui, tá? Primeiro, Gaio, cooperador da verdade, tá? Então, o tema é o ministério além da igreja local. E o segundo tópico, Diótrefes, o obreiro ambicioso. Então, você tem aqui um desentendimento entre um que é ambicioso e um que é verdadeiro, e vai ter um terceiro aí que foi apresentado, que ele chegou na igreja e que não foi recebido pelo obreiro ambicioso. O Gaio o recebeu, então criou aí um atrito, e João ele escreve exatamente para trazer para resolver esta questão. Tá? Pois vejam só o versículo 7 e 8, o que ele diz assim: pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade, tá? Então você percebe aqui no destaque aqui que era comum a itinerância de mestres ordenados para as visitas às igrejas. Então ele ordena, que ele orienta que eles fossem bem recebidos. A narrativa aqui, vocês vão perceber que ela está em torno de 3 pessoas, tá? Que é Gaio, o Diótrefes e Demétrio, tá? Ocorria aqui um flagrante descumprimento das ordens de Paulo, tá? E que houve uma hostilidade, tá? Foi contestada aqui, quanto à visita, né? Dos verdadeiros princípios da comunhão, tá? Então, os 3 personagens, eles são destacados da seguinte forma no contexto da carta e no manual. Gaio, obreiro fiel que coopera com o trabalho dos mestres viajantes, os verdadeiros mestres. Diótrefes, líder da igreja, ambicioso e ditador, e que via a sua posição ameaçada com a acolhida dos mestres encaminhados por João. Então, a ideia que você tem aqui é que ele não tinha um bom relacionamento com João, e quando chegava esses mestres em nome de João, tá, ele sentia ali a sua posição ameaçada. Demétrio era um dos obreiros encaminhados, era um itinerante, tá, por João, que se hospedava na casa de Gaio. Então, quando Demétrio ele hospedou na casa de Gaio, tá, o Diótrefes ficou enciumado e tomou algumas medidas, tá, que não se faz parte da verdadeira fé. Tá? Então, temos aqui alvos diferentes quando olhamos para as 3 epístolas de João. Tá? Então, a primeira é para a igreja de forma geral, para a comunidade. A segunda é para uma família e desdobra para as demais famílias. E a terceira é para os cooperadores, ou para o obreiro, ou para a liderança. Tá? Então, quando nós recorremos ao texto 2, nós vamos ter o seguinte aqui. O reconhecimento de João. Tá? O João, ele deseja, ele se identifica dizendo que ele ama o Gaio, na verdade, e deseja a ele prosperidade e saúde. Tá?
O manual vai apresentar aí algumas informações interessantes acerca de Gaio, tá? Mas o que vai ser destacado aqui é a fidelidade de Gaio, que é reconhecida pelo apóstolo. O versículo número 13 diz o seguinte: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade, e como tu andas na verdade. Tá? Quando você pega a segunda epístola, você vai perceber, tá, a questão da conduta quanto à verdade. Tá? E ainda o versículo 4, ele reconhece a saúde espiritual, tanto de Gaio e como da igreja. Tá? Diz assim, não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então você vai ter aqui um exemplo de Gaio, tá? Quando nós pegamos esse próximo slide aqui, tá? O versículo 9 vai dizer o seguinte: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Então ele pega 3 verbos aqui que são muito interessantes, que é proceder, praticar e fazer. Tá? Então, quando nós recorremos a este slide aqui, tá? O Efésios 2:20, Paulo escreve o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, a igreja de Cristo e a autoridade apostólica, na visão de João, ela está destacada. Então, você vai perceber, no contexto da igreja como corpo de Cristo, tinha uma disputa eclesiástica por parte de Diótrefes. Tá? Elogios sinceros e corretos pela hospitalidade de Gaio. Tá? Então, exprobar, tá? ou deixar claro aqui a Diótrefes que o mestre da igreja local, ele era faltoso quanto à hospitalidade. Tá? Ele tinha uma deficiência de caráter e uma deficiência ministerial. Tá? Usava métodos ditatoriais junto aos irmãos. Tá? Opiniões contrárias, declarava a sua oposição e a autoridade apostólica. Tá? Ele declarava, tá? Suas opiniões contrárias à autoridade apostólica de João. Então, esse era o perfil deste obreiro, tá? A ponto dele disciplinar o Gaio. Tá? O Demétrio, ele é o exemplo do trabalho missionário exercido pelos mestres itinerantes. Tá? Então, é bom sempre destacar aqui que João sempre alertou o cuidado contra os falsos mestres, os falsos missionários. Tá? Então, era necessário fazer bem esta análise para não incorrer no risco de receber alguém que não era um bom obreiro, Então, quando nós estudamos a doutrina do Espírito Santo, ou aquele que nos dá a unção a ponto de saber todas as coisas, e os trabalhos que nós precisamos desenvolver, vocês vão perceber que nos dons ministeriais, quando você analisa os dons ministeriais, o serviço a Deus, né, e os homens que servem a Deus, tá? Nós temos que levar em conta algumas questões aqui. Tá? Nós temos aqui esse quadro aqui, esse gráfico aqui, eu extraí de um dos livros ou de uma orientação do professor Tavares, tá? Fábio Tavares, é isso mesmo, né? Fábio Tavares. Tá? Então, ele vai destacar aqui os dons, veja aqui, os dons ministeriais. Então, os dons ministeriais, nesse contexto aqui,
tá? Você tem de liderança, os dons homens, tá? Que é os dons de apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres, e tem os dons de serviços, tá? Que é aquele de servir na diaconia, ensinar, prática docente, exortar, encorajar e animar, contribuir, repartir, liderar, presidir, exercer misericórdia e socorros, governar e administrar, tá? Então você percebe que além da liderança, existem esses serviços que eram fundamentais. E Gaio, ele estava incluído dentro desses serviços aqui e prestava um excelente serviço no contexto da igreja, mas que ele foi duramente contestado pelo seu líder. Tá? Então, a vida pessoal e a vida familiar, ministerial de Gaio era uma vida devotada a Jesus Cristo. Tudo deve em razão o nome que representava. Ele estava representando ali o nome de Jesus Cristo. Seu compromisso era com Jesus Cristo, era propagar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Então deve ter em conta aquele que trabalha na igreja esta ideia ou o exemplo de Gaio, que era um dos cooperadores da verdade. Tá? Já na questão de Diótrefes, o obreiro ambicioso, tá? Quando nós pegamos os versículos 9 até 11, ele vai destacar bem algumas questões nesta pessoa aqui. Tá? O texto apresentado, tá? Escrevia algumas coisas à igreja, mas o Diótrefes, que gosta de exercer a primazia. Tá? Então ele era uma pessoa... Era um soberbo, orgulhoso, invejoso, tá? Ele tinha essas características. Você vai perceber que João vai orientar lá no versículo 11 que os irmãos não podiam imitar esse mau comportamento, tá? Era um comportamento desprezível deste homem aqui, tá? Então nós precisamos ter muito cuidado dentro dessa questão. Então vejam só que então ele vai contrapor o mau exemplo de Diótrefes com o bom exemplo de Demétrio, tá? Ele vai dizer no versículo 12, quanto a Demétrio, todos lhes dão testemunho, tá? Até a própria verdade, nós também damos testemunho, tá? Então, quando você pega esses três personagens, você vai perceber como é maravilhoso a pessoa ela andar debaixo, primeiramente, ser um crente sincero, tá? Ter as prerrogativas de guardar o mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como Jesus amou, tá? Então, ele vai ter um bom testemunho, ele vai estar na verdade, tá? E vai ter testemunhos de todos, tá? E aí, por último, o João, ele faz um destaque aqui, informando que ele desejaria estar com esta igreja, tá? Então, ele faz um razoado sucinto, porque a ideia dele era brevemente estar com os irmãos, à vista também de corrigir aqueles problemas lá do relacionamento ministerial e pastoral, e também rever os irmãos que eles eram seus amigos e muito amados. Tá? Então, nós estamos encerrando aqui a análise da segunda e da terceira epístola de João, e encerrando aqui a 9ª aula, querendo Deus, nós estaremos para encerrarmos a matéria com a 10ª aula. Que Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe. Amém.